Olá, professor Maurício Antunes, chegando para falar sobre inquérito policial. Inquérito policial, tema muito importante em concursos públicos, na disciplina Direito Processual Penal, e para a área policial, mais importante ainda, é onde se desenvolve o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Hoje nós temos 8 questões do Instituto AOCP, que vai realizar o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos às questões. São oito questões do Instituto AOCP. Mais uma vez, deixo disponível meus contatos para dúvidas posteriores, através de e-mail, página do Facebook ou pelo Instagram, onde lá você também tem um link com o meu canal recém-criado, meu canal, em que eu vou deixar dicas sempre sobre concursos de uma forma geral, das disciplinas que eu leciono, tanto prova de concurso como também exame de ordem do OAB. E hoje nós temos especificamente inquérito policial, direito processual penal, Instituto AOCP. Vamos às questões? Primeira questão, uma prova para a Polícia Civil, inclusive, acerca do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos o pedido para marcar o que está certo, não tem nem muito o que se marcar, como normalmente eu falo, que a prova é bem feita e a prova suja, é para marcar a correta, observar as opções e ver o que está certo. Na letra A diz: a presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. Ora, quando eu falo em presidência de investigação, é evidente que o assunto nos remete logo à Polícia Civil, ainda mais no estudo para a prova da Polícia Civil, que é o objetivo de vocês. Então, é claro que existe essa ligação, porque quem preside o inquérito policial é a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia. Na esfera policial, na Polícia Judiciária, o delegado que vai presidir o inquérito, que é onde, é o momento, é a fase pré-processual, onde se desenvolvem investigações. Porém, existem circunstâncias de investigação de natureza criminal, como, por exemplo, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, em que não tem a Polícia Judiciária presidindo, o próprio Ministério Público, que é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, que também pode proceder com investigações independentemente da Polícia Judiciária, além da área militar, em que o Código de Processo Penal Militar, por exemplo, vai ser aplicado, vai reger a matéria processual penal. É evidente que vai ser de acordo com a legislação militar. Então, como ele não falou objetivamente aqui de inquérito policial, como ele não está falando objetivamente dessa natureza, então é claro que a letra A não está correta, porque se não fala em inquérito policial, onde a autoridade policial, a polícia judiciária que conduz, está apagando as outras possibilidades. Privativa não, porque existem outras possibilidades. No caso do Ministério Público, quando o Ministério Público promove as investigações, não tem a presidência da Polícia Judiciária. Então, a letra A não serve. Vamos ver a letra B. É permitido ao Ministério Público conduzir o inquérito como autoridade máxima. Agora, na letra B, a questão fala em inquérito policial. Mesmo que lá no 129 da nossa Constituição, onde nós temos as funções institucionais do Ministério Público, o controle externo da atividade policial esteja presente dentre as suas competências, isso não significa que o Ministério Público que conduz o inquérito policial. O inquérito policial quem conduz é a Polícia Judiciária, sob a presidência do delegado de polícia, ou seja, da autoridade policial. Então, não significa controlar externamente a atividade policial que vá conduzir o inquérito. Não, quem conduz é a própria polícia, sob a presidência, o inquérito. Quem preside, delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial. Na letra C, a autoridade policial pode contrariar a moralidade ou ordem pública na reprodução simulada de fatos
Caramba, em crime contra a dignidade. Lógico que não, né? Claramente, o que o Código de Processo Penal diz no artigo 7º é que não pode contrariar a moralidade ou a ordem pública. Né? Então, está fora. Letra D, a competência de apuração das infrações penais e da sua autoria não excluirá de outras autoridades administrativas que não a polícia judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. É o gabarito, isso aqui, ó, a letra D de dado, é o que está presente no artigo 4º do Código de Processo Penal, somando aí o caput, ou seja, a cabeça do artigo, mais o parágrafo único, que é exatamente o que diz o que está na letra D de dado, que inclusive justifica o erro privativo da Polícia Judiciária da própria letra A. É o gabarito. A letra E não poderia ser, porque lá no artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, diz claramente que o despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito cabe recurso ao chefe de polícia e não Tribunal Regional Federal, número 1, letra D de dado. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, sobre a disciplina do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. Então, é para marcar o que está certo. Letra A, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá intimar o indiciado para que o mesmo seja interrogado em juízo sob pena de incorrer em crime de obediência. Não é intimar, né? A OCP, muito cuidado, essa banca que vai fazer a provinha da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fez ano passado essa prova para o Espírito Santo, ela tem uma característica muito parecida com a tradicionalíssima FCC, apelidada, né, a Fundação Carlos Chagas, inclusive, de Fundação Copia e Cola. Por isso, pegar de acordo com o texto, mexer numa palavrinha, e aqui, né, se o código diz deverá ouvir o indiciado, intimar não é a mesma coisa. Né? Ouvir, intimar, não. Letra B de bola diz que a autoridade policial fará minucioso relatório que tiver sido apurado no curso do inquérito e enviará, ou seja, quando finalizou o inquérito, vai enviar para quem a autoridade policial? É para o Ministério Público? Não. Claramente previsto lá no artigo 10, no parágrafo 1º, no artigo 10, no parágrafo 1º, que vai enviar ao juiz competente. Na letra D de dado, perdão, na letra C, né, estava pulando a letra C, né? Na letra C diz, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria. Ó, questão passada a gente teve uma opção dizendo, era a opção C, né, que dizia que podia contrariar a moralidade, a ordem pública. Aqui que está correta na forma do artigo 7º, do texto do artigo 7º, desde que não contraria a moralidade, a ordem pública. Então, o artigo 7º, que justificou aquela ideia de contrariar a moralidade e a ordem pública da primeira questão, agora justifica o gabarito dessa segunda questão, letra C. Não podia ser a D de dado, porque na D de dado a autoridade policial pode mandar arquivar. O artigo 17 diz claramente que não pode a autoridade policial mandar arquivar inquérito porcaria nenhuma. E na última, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deve enviar os peritos. Não é enviar o perito, ele tem que ir diretamente ao local. É o que diz o artigo 6º, lá nas atribuições da autoridade policial, no inciso número 1. Ele tem que se dirigir ao local para preservar até a chegada dos peritos e não enviar os peritos, né? Então, número 2, letra C. Partindo para a terceira questão, nos crimes de ação penal privada, o inquérito será iniciado. Nos crimes de ação penal privada, artigo 5º, parágrafo
5º também. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 5º também. Aqui, para a questão, a gente combina também com o 24, já lá na parte voltada para a ação penal. Parágrafo 1º. E, finalmente, a ausência declarada... Aqui, ó, combinando com o artigo 31, para a gente chegar por todos os lados. No 24 e no 31 é porque tanto faz na pública condicionada como na privada, né? Ok. Vamos lá. Tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública condicionada, delegado não vai, a autoridade policial não vai instaurar inquérito de ofício. Porque nessas duas espécies, isso fica mais evidenciado ainda quando a gente fala em ação penal, que é mais adiante, que nessas espécies de ação penal, mesmo na ação penal pública condicionada, mesmo sendo pública, mesmo sendo o Ministério Público autor da ação, ela é condicionada, ela precisa normalmente do quê? Da representação do ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo. E na ação penal privada, nem é o Ministério Público autor, é o próprio ofendido ou quem tem qualidade para representá-lo, salvo na personalíssima, que a gente vai ver mais para frente, que é só o próprio, exceção única. Mas na ação penal privada, se a ação se inicia, ou seja, a petição inicial, que é a queixa-crime, parte do ofendido, o ofendido que vai iniciar a ação penal, ou seja, para que se tenha um processo penal em si, a prestação jurisdicional precisa da provocação do ofendido, o que adianta o delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial, instaurar o inquérito? Se o ofendido diz, não quero acionar o judiciário, não tem ação, né? Então precisa, evidentemente, que haja este requerimento por parte do ofendido. Agora, se o ofendido está declarado oficialmente como ausente, o cara sumiu, pô. Pode ser quem? Cônjuge, ascendente, descendente ou seu irmão, que para a lei processual penal, nesse caso, tem condição de representá-lo. Então, letra A, autoridade policial não, gabarito está aqui, já justificado com os artigos, letra B de bola. Partindo para o número 4. O número 4, a resposta vem da doutrina processual penal. Caráter do inquérito policial, negocial jurídico de direito público é um negócio jurídico, não é essa a natureza, não é essa a natureza que a doutrina nos ensina. Meio processual constitucional não é considerado processo. Por mais que tenha natureza administrativa, não é. Tanto que não tem as partes, tanto que não tem contraditório. É de natureza inquisitiva. Ele é pré-processual, antecede o processo penal, que é o processo judicial. Então, não é meio processual. Para impugnação de direito. Não, é para apuração de fatos sobre aquilo que aconteceu. Procedimento de cunho militar, parou, passa adiante. Parametrização de direito privado, acabou, também não tem nada. Olha a letra E, coisa linda, ó. Procedimento administrativo, que é a sua natureza, preparatório. Ele faz uma preparação através da apuração de fatos, prepara para futuramente a ação penal em si, que aí é o processo penal, é o processo judicial. Então, o gabarito, segundo a doutrina processualista, só pode ser a letra E. Partindo para a questão número 5, nos crimes de ação penal pública, prova de investigador 2019, Espírito Santo, ó, a OCP, prova de polícia, ó, tudo a ver com a prova de vocês. Olha como é que ela ataca inquérito policial. Nos crimes de ação penal pública, na letra A diz, o inquérito policial será iniciado a requerimento do ofendido ou seu procurador, excluídos os seus descendentes, né? Não, e nós vimos ainda há pouco, inclusive, mesmo que seja o pública condicionada, ele pode ser iniciado a esse requerimento. Os descendentes, ascendente, descendente, cônjuge ou irmão também tem essa possibilidade, né? Procurador já não entra aqui, né? Tem alguns erros nessa letra A, o procurador não,
né? No caso do procurador não é o próprio, e a exclusão dos descendentes em caso de ausência, por exemplo, né? Existe essa possibilidade do descendente. Então a letra A está toda equivocada. A letra B, requerimento do ofendido deverá conter imprescindivelmente a narração dos fatos, do fato, né, com todas as circunstâncias. Lá no artigo 5º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, diz o seguinte, ó. Vê como é que, às vezes, parece que a cobrança é super técnica e não é. O que diz o Código? O Código diz sempre que possível. Quando o legislador diz sempre que possível, nos informa através do Código de Processo Penal, sempre que possível, significa o quê? Significa que em toda e qualquer circunstância deverá necessariamente? Não. Sempre que possível é se der, pô. Se for possível. É a mesma coisa que isso é imprescindível. Imprescindivelmente significa que não se pode dispensar. Necessariamente tem que ter a narração do fato com todas as circunstâncias, e não é o que o Código de Processo Penal diz. Parágrafo 1º do artigo 5º. Sempre que é possível. Então já está errada a letra B de bola. A letra C. O inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP. Perfeito. Nos crimes de ação pública, incondicionada, onde a gente vai ter, né, um maior volume, porque na condicionada depende da representação do ofendido. Então, na ação penal pública incondicionada, incondicionada, nem a condição de representação existe. E na condicionada, após representação, né, continuam os mesmos moldes de possibilidade. Mas na incondicionada, sempre. Como é que se instaura o inquérito policial? Quais são as circunstâncias? Ou de ofício, que é o próprio delegado tomando conhecimento, instaurando, ou por requisição. E aí tanto faz do magistrado ou do MP ou a requerimento do ofendido ou daqueles todos que tenham qualidade para representá-lo na forma das leis, de uma forma geral, especialmente da lei processual. Então, está aqui, ó. Olha a letra C. Será iniciado mediante requisito. Ó, autoridade judiciária quem é? Juiz ou MP. É uma dessas circunstâncias. Não está dizendo que sempre será assim, mas não é uma delas? Não é uma dessas possibilidades? Perfeito. Então, está meio incompleto, não traz as outras, mas é o gabarito, letra C. Artigo 5º, inciso número 2 do Código de Processo Penal. Partindo para a questão número 6, sobre os prazos e demais posições comuns sobre o inquérito policial brasileiro, é correto afirmar que, letra A, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Em relação ao réu preso, é exatamente o que diz o artigo 10 do Código de Processo Penal, lembrando que, desde 2019, prorrogável por 15 dias, um pacote anticrime aprovado, né? Então, está conforme o Código de Processo Penal, já é o gabarito, artigo 10 do CPP. Não pode ser a letra B de bola, porque outras leis são disciplinadas unicamente do Código de Processo Penal. A lei de crimes hediondos traz coisa diversa, a lei de tráfico traz coisa diversa. Então, a gente vai ter legislações, crime com economia popular. Então, tem leis que vão apresentando prazos diferenciados. Então, não é unicamente o Código de Processo Penal. E a gente, na aula teórica, a gente coloca o quadrinho apresentando esses prazos. Na letra C, diz que os prazos comuns de inquérito policial, rigorosamente 15 dias úteis. Né? Não. Primeiro que não se fala em útil, dia útil, quer dizer, não tem isso, úteis, útil, não tem nada disso. Está na lei processual civil, a partir de 2015 passou a acontecer, mas nós não temos
essa previsão no Código de Processo Penal. Logo de cara, e mais, né? Tem prazo diferente de preso. Logo de cara, a regra para o réu solto seria de 30 dias. Né? Então, não procede a letra C. A letra D de dado, prazo de 90, até existe esse prazo lá no tráfico de drogas, mas não de forma geral, como ele coloca aqui, é conforme o Código de Processo Penal. Ele não está tratando da especialidade, então não é para raciocinar com prazo diferenciado especial de lei de tráfico, de lei de drogas. E no último, ele de novo fala em dias úteis, e não tem essa de dias úteis, é diferente do novo, que na verdade já não está nem mais novo, Código de Processo Civil 2015, no processo penal não são os dias úteis, e sim dias corridos. Questão número 7, com relação à instauração de inquérito policial em crime de ação penal, de novo, privada, ou seja, aquele que a ação se inicia mediante queixa. Então, o particular, né, o ofendido ou quem tem qualidade para representá-lo, que vai propor a ação, assinale a alternativa correta. Letra A. Por força do princípio de obrigatoriedade, a autoridade policial deverá instaurar de ofício. Não tem instauração de ofício. Se lá no futuro a ação penal só se inicia com o ofendido se manifestando, propondo a ação, ele é o autor da ação. Lembrando que quando se fala em autor na matéria processual é quem aciona o judiciário, réu é quem responde. Na matéria penal, assim como em fase de inquérito, quando se fala de autoria, é autor de crime. É autor de crime, é autor do delito. O que futuramente no processo será o réu. Né? Agora, autor de ação, no crime de ação penal privada, é o ofendido a quem tem qualidade para representá-lo. Então, se precisa dele posteriormente, o que adianta o delegado instaurar inquérito para algo que não terá ação penal, que não vai culminar em porcaria de ação penal nenhuma? Não há nenhum cabimento. Né? Letra B de bola, já falamos sobre isso. Letra B de bola, a autoridade policial somente poderá dar início ao inquérito policial se o Ministério Público o requisitar. Né? Letra B, está falando do Ministério Público quando? O que nós temos aqui na ação penal privada não é o autor Ministério Público lá no futuro, na propositura da ação, então é o ofendido. É o ofendido que vai se manifestar para a instauração desse inquérito policial. Olha a letra C. Somente pode ser instaurado o inquérito policial se o ofendido ou seu representante legal expressamente requerer. Então, se é ação penal privada, já falei, não vou nem colocar de novo, artigo 5º, parágrafo 5º. E é lógico isso. Se a gente raciocinar, não precisa nem decorar artigo. Se é o ofendido que aciona o judiciário, por que de ofício? Por que mediante requisição de MP, de poder judiciário, se o autor não quer ação, não tem. Se ele não acionar, não tem ação penal privada nenhuma. Né? Letra D de dado, autorização do juiz. E a letra E, caso não haja manifestação da vítima, de novo, pode instaurar de ofício? Já vimos que não. Finalizando essa bateria de questões, questão número 8, mais uma vez trata de prazo, artigo número 10 do Código de Processo Penal, são os prazos simples, preencha as lacunas. Então, de acordo com o CPP, o inquérito deverá terminar no prazo de, 10 dias presos, falamos ainda há pouco isso, né? E 30 dias solto, por isso o gabarito só pode ser a letra D de dado, e foi o gabarito oficial, beleza? Até a próxima, se Deus quiser, com mais Direito Processual Penal com o professor Maurício Antunes. Até lá. Finalizando a gravação.